O Gazeta do Mundo de hoje está com uma entrevista exclusiva com o cientista político e jornalista brasileiro Lucas Leiroz, que recentemente esteve em Donbass. Lucas, muito boa tarde. Eu gostaria primeiramente de agradecer pela sua participação. Diz pra gente quais lugares você visitou em Donbass. Olá, amigos do canal Gazeta do Mundo. Meu nome é Lucas Leiroz, sou um jornalista brasileiro que recentemente tive a oportunidade de visitar a zona de lei marcial lá na Federação Russa, as chamadas novas regiões que foram recentemente integradas ao território russo no decorrer da Operação Militar Especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Eu tive a oportunidade de visitar a República Popular de Lugansk, passei ali em torno de 2 dias e meio, 3 dias ali rodando a cidade. Fiquei tanto na capital quanto em algumas regiões vizinhas. Tive a oportunidade de visitar a cidade de Alchevsk, onde há uma situação ali de apesar de estar liberada, né, uma área um pouco mais vulnerável ali a incursões aéreas ucranianas, ainda caem mísseis ocasionalmente, etc. Então, eu tive essa oportunidade de visitar Lugansk nesse processo de normalização pós-liberação russa, né? Eu tive uma grande surpresa ao saber como a cidade, as novas regiões estão sendo normalizadas de uma forma acelerada, porque há não muito tempo atrás, conversando com pessoas que foram para lá, havia uma grande ênfase nos problemas locais, né? Você falar que Lugansk não havia ainda abastecimento de água normalizado, uma grande falta de luz, grandes problemas de energia, etc. Hoje, pelo que eu estou vendo, a situação está melhorando rapidamente. Essa questão de abastecimento está quase normalizada. Pelo menos na capital, quando você olha, não há mais algum tipo de crise, a vida está se normalizando. Não há mais um toque de recolher, né, para as pessoas se recolherem em um determinado momento em que a situação fica perigosa. Você consegue circular pelas ruas da capital de Lugansk em qualquer horário, de forma bastante natural. Então, a situação está se normalizando rapidamente. E nas regiões ali mais próximas à divisa com o restante do território russo, isso está de forma ainda mais clara, né? Então, rapidamente, você percebe um processo de normalização, o que nos traz grandes reflexões sobre os efeitos reais, materiais, da Operação Militar Especial Russa no Donbass. Há pouquíssimo tempo, essas regiões estavam extremamente fragilizadas, extremamente brutalizadas pelo conflito, extremamente debilitadas em questão de abastecimento, e hoje nós temos um cenário bastante próspero, bastante positivo e esperançoso para quem vem acompanhando esse conflito e se preocupa com aquele povo. Então, as surpresas que eu tive no Donbass foram todas positivas. Lucas, a Ucrânia acusa a Rússia de ter invadido e tomado seu território. Enquanto isso, grande parte daquilo que é falado pelo presidente Zelensky é espalhado pela mídia internacional, enquanto que as afirmações russas sobre a atual situação são em grande parte ignoradas pela mídia ocidental. O que eu gostaria de perguntar para você é, depois de toda a comunicação que você teve com os moradores de Donbass, qual a sensação ou qual a impressão que você teve? Eles se sentem dominados pela Rússia ou, na verdade, parte da Rússia? Nós temos uma abordagem na mídia brasileira e na mídia ocidental em geral, de que essas regiões foram capturadas pela Rússia, foram anexadas à força, a contra vontade da população local, né, e que o povo estaria sendo submetido a um domínio russo pela via da força, pela via militar, etc. Mas o que se vê lá não é isso. O que se vê é uma população bastante satisfeita com as medidas militares tomadas da Rússia, que possibilitaram ali o fim, ou pelo menos um grande alívio, né, na pressão que essa população vinha sofrendo diante do regime de Kiev há mais de 8 anos. Então, você vê em Donbass um grande apoio da população à Rússia. Você vê isso de uma forma orgânica, espontânea, natural. Não é como a mídia ocidental tenta abordar, né, de que há ali um domínio russo, simplesmente, que a população está sendo submetida. Você vê ali um apoio orgânico, espontâneo. É, e, no caso, a população, os populares com quem eu tive a oportunidade de conversar,
líderes locais, etc., sempre abordaram de uma forma muito positiva as atividades russas na região. Nunca houve ali nenhum tipo de reprovação em relação a isso, e sempre demonstraram um interesse genuíno em se integrar à Federação Russa e fazer parte, de facto, ali do mundo russo, não apenas como uma medida para se proteger, né, do regime de Kiev e das ações ucranianas que nós já conhecemos, mas também como uma forma de seguir o caminho natural da identidade popular do povo do Donbass. Eles se identificam de fato como russos, não, etnicamente, linguisticamente, culturalmente, e querem fazer parte da Rússia. Isso a mídia ocidental não fala. Trata do Donbass como uma região capturada, anexada, né? E não aborda o desejo real, genuíno daquela população. Lucas, você falou sobre ações da Ucrânia e diversas são as denúncias de casos de xenofobia por parte do governo contra a população local. Mas o que eu gostaria de perguntar agora é sobre o aspecto econômico da coisa. Você ouviu algo sobre isso, reclamações sobre a política econômica ou talvez perspectivas econômicas para a região de Donbass depois que ela foi reintegrada à Rússia? Para quem estuda a situação no Donbass há mais tempo, não é segredo que há, ali desde 2014, uma tentativa de limpeza étnica e genocídio contra a população local. Mas, pelo que eu vi, as coisas são ainda piores. Antes mesmo da Revolução Colorida, do Maidan, já havia, por parte dos governos ucranianos anteriores, ali uma rejeição às regiões de maioria russa muito grande, né? É, Me chamou bastante atenção que ali em Lugansk há uma divisão muito clara, né, na infraestrutura, nas estradas, nas construções. Geralmente as coisas são muito novas ou muito antigas. E explicaram, as coisas mais novas são que os russos construíram no último ano, e as mais antigas são todas da era soviética, porque durante todos os anos de domínio ucraniano, nada foi investido na região. Eu cheguei próximo ali de umas regiões de mineração e nos mostraram como, apesar da mineração ser a atividade econômica mais tradicional da região, ela está muito defasada, muito paralisada, porque foram décadas de domínio ucraniano sem investimento em maquinário. Eles estão com maquinário soviético ainda totalmente inapto a manter a produção de forma adequada. Então, foi uma região que foi marginalizada, tratada com bastante exclusão social durante o governo ucraniano, e que, claro, a partir de 2014, foi ainda mais brutalizada, porque passou a haver uma diretriz central no governo ucraniano de fato, desrussificar a Ucrânia, né, e assimilar forçadamente aquela população ali para a língua ucraniana e fazer parte da etnia, cultura ucraniana. Então, a partir de 2014, as coisas pioraram muito, mas desde o fim da União Soviética, é uma região extremamente fragilizada dentro da sociedade ucraniana. Outra pergunta que eu tenho para você é exatamente sobre o exército russo e o seu desempenho no campo de batalha. A gente ouve muito no Brasil e em diversas partes do mundo notícias com previsões muito que assustadoras e desanimadoras sobre o desempenho do exército russo, mas o que a gente vê é que a Ucrânia recebendo inúmeros tipos de ajudas ocidentais, na verdade, não está conseguindo retirar as tropas russas dos locais que ela conclama para si. Eu gostaria de saber qual é a impressão que a população, né, de Donbass, as testemunhas deste conflito, tem em relação ao desempenho do exército russo. As expectativas dos populares locais é que haja uma pacificação quanto antes, né? Não há nenhuma dúvida entre as pessoas que conversei, tanto civis quanto veteranos, políticos, etc., não há nenhuma dúvida quanto à vitória militar russa no campo de batalha. Isso parece um assunto bastante pacificado, ninguém teme uma derrota, né? Então, esse é um assunto bastante pacificado. E o que há ali é a expectativa do que se desenvolverá na região a partir dessa consolidação da vitória militar russa. Lucas, muito obrigado pela sua participação e agora, para todos vocês que assistiram esta entrevista e gostaram do conteúdo, não se esqueça de dar o like, se inscrever no Gazeta do Mundo e também acionar o sininho, porque aí vocês não perdem novo conteúdo. Tchau, pessoal!